Fala galera do Exibição, mais uma vez estamos aqui para um vídeo de dossiê, atendendo a pedidos que vocês comentaram lá pedindo. E por uma diferença muito pequena, hoje quem tá pintando por aqui é um camarada que é rico, bonito, órfão e também até um pouquinho, né, babaca, digamos assim. É, queridos, ele mesmo. Se você pensou Bruce Wayne, você errou. Estamos falando dele, o Tony Stark, o Homem de Ferro. É? Nada melhor do que começar pelo nome original dele, que não é Tony Stark. O nome original do personagem seria Anthony Edward Stark de sobrenome. Desde pequeno, muito antes de começar a ser o grande Homem de Ferro, ele já aprontava desde moleque. Aos 6 anos de idade, o garoto já fazia pequenos experimentos na escola. Por volta dos 15, 16 anos, o menino já entrava, junto ali de Física e Engenharia Elétrica no MIT. Para vocês que não sabem o que significa MIT, significa Massachusetts Institute of Technology. Em menos de 20 anos de idade, o garoto já entrava ali dentro e além de experimentos, agora ele ia fazendo muito mais coisas. 2 doutorados. Quando chega aos 19 anos, mais precisamente, ele consegue, como o Larry acabou de dizer, ele entra lá, começa seus 2 doutorados simultâneos nas duas, em Física e também na Engenharia Elétrica, e rapidamente aos 21 anos conclui com êxito e muito louvor. Porém, ao chegar aos 21 anos, Stark é surpreendido por uma notícia nada legal. Uma tragédia. Os pais dele, o Howard Stark e a Maria Stark, vêm a falecer num acidente trágico de automóvel. E logo após o acidente, o que acontece? O garoto, ainda muito traumatizado, assume a empresa. E o primeiro ato que ele faz ali, juntamente à frente da empresa, utilizando tudo isso, é comprar. Adivinha o que? Ele compra nada mais, nada menos do que a empresa que fabricava o automóvel responsável pela morte dos pais. E a primeira ação que ele faz após a compra é justamente pegar e remodelar o projeto do automóvel. Sabe aonde? No freio. Ele remodela o freio, que foi o principal responsável pela morte dos pais do Tony. Inicialmente, o Homem de Ferro teve a sua primeira aparição nos quadrinhos na Tales of Suspense número 39, isso mesmo. E o personagem foi criado por Stan Lee, também o irmão do Stan Lee, o Larry Lieber. E não só ele também, o Don Hick e o Jack Kirby. Isso mesmo, Jack Kirby. O grande rei. Esses 4 participaram da criação do Homem de Ferro, que aparecia na Tales of Suspense 39, que veio ser publicada também aqui no Brasil, numa revista chamada Heróis da TV número 100. A numeração dela era 100, Heróis da TV. Ela foi criada em 1959. Mas veio ser publicada em 63 e aí dava-se início ao Homem de Ferro. E dentro dessa história da primeira aparição do Homem de Ferro, como foi a origem dele nos quadrinhos, Em poucas palavras, o Anthony Stark, após todo o seu trauma e assumir a sua empresa dos pais, ele ficou meio assim querendo sair um pouco daquela rotina e começou a participar de testes em campo, Ele criava armas, tratando, morteiros, mísseis, transistores e tudo mais. Ele queria sair daquela vida de tédio. Isso, e o que acabou acontecendo, Ele foi em um desses testes no Vietnã. E ao entrar junto com a equipe lá dos soldados, no teste de um de seus morteiros, ele é surpreendido por uma armadilha. E aquela armadilha fere gravemente, e um tirano, na época que estava lá rolando aquela guerra, chamado de Wong Chu, conhecido como Wong Chu, acaba sequestrando o homem que seria futuramente o grande herói conhecido como Homem de Ferro. Stark, dentro do seu cárcere, junto ao Wong Chu, recebe a seguinte proposta. Disse, olha, cria pra mim armamento que eu te dou tua liberdade. Mas Stark rapidamente percebeu que aquilo ali, olha só, não era nada do que ele imaginava. Ele sabia que não tinha muita utilidade para o Wong Chu e logo o Wong Chu ia acabar matando ele. Dentro do cárcere, Stark acaba conhecendo Yinsen, que seria o primeiro dos aliados mesmo que Stark teria. E Stark decide, ok, quer um projeto de armamento? Eu vou te dar um projeto de armamento. Só que, queridos, acreditem, não foi nada do que o Wong Chu esperava. O primeiro projeto de armamento seria o protótipo do que hoje conhecemos como Homem de Ferro. Após Stark ter criado a primeira armadura, o protótipo que seria o Homem de Ferro, ainda com algumas limitações, ele começa a utilizar os recursos que a armadura tinha. Inicialmente a armadura já contava com a técnica de voo, ela voava, podia voar,
existiam lança-chamas na armadura, então ali ele cria o primeiro protótipo, né? Que você tá vendo agora aí do seu lado, que é essa armadura meio prata. Agora nesse segundo bloco vamos fazer algumas perguntas que talvez você mesmo aí já tenha se perguntado. A primeira delas é o seguinte: eu, por exemplo, sempre me perguntei se o Tony Stark ele havia sido criado de uma mera ideia ou se existia alguém por trás dessa criação, ou seja, um homem ou uma pessoa que tivesse algo muito a ver com o personagem. Para isso, eu chamei aqui o nosso querido enciclopédia Larrys, Eu aqui, ó. que manja pra caramba dessas coisas, o cara vive fuçando e ele tá aqui para nos responder. Wagner, cara, o Homem de Ferro, ele foi criado com base em alguém? Como é que foi isso? Rapaz, teve um camarada, um engenheiro chamado Howard Hughes. O cara, ele era um bom vivan, ele era um gênio também, criava muitas máquinas, armamentos e tal, e ele serviu de modelo tanto físico quanto na personalidade pro nosso querido Tony Stark nas histórias. Então, digamos assim, o Homem de Ferro, assim como vários personagens clássicos dos quadrinhos, ele teve inspiração numa pessoa real. Outra pergunta interessante, Wagner, é o seguinte: o primeiro vilão do Homem de Ferro foi o Wong Chu, né? Aquele tirano vietnamita. Tirando vietnamita. Mas assim, a galerinha que já vê as animações, os filmes, vê outros vilões também. Você teria como dizer assim quais são os vilões, os principais vilões do Homem de Ferro, só pra gente dar uma sacada? Em primeiro lugar tem o Mandarim, que é o principal antagonista do Homem de Ferro. Quer dizer, enquanto o Tony ele é um cara mais da ciência tecnológica, o Mandarim ele é um vilão que tem uma lógica meio mística. Aí além do Mandarim, que é um vilão de origem chinesa, temos os concorrentes dele, os rivais nas empresas de armamento, que é o Obadiah Stane, mais conhecido como o Monge de Ferro, e o Justin Hammer. Tem também o Whiplash e o Dínamo Escarlate, tem também o Homem de Titânio e dois personagens bem queridos do público da Marvel foram inimigos do Homem de Ferro, que foi a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Eles foram inimigos do Homem de Ferro. Tanto é que como o Homem de Ferro ele surgiu naquela época da Guerra Fria, a Viúva Negra era uma espiã russa. E o Gavião Arqueiro ele era um personagem bem fora da lei, que ele tinha uma birra com o Homem de Ferro. Agora me conta mais um pouco, Wagner, sobre os coadjuvantes e os parceiros. Assim como todos os heróis, o Homem de Ferro também tem parceiros, né? Nos quadrinhos, por exemplo. Ele tem aquele grupo de apoio dele, os amigos dele. Isso. Assim, quem seria hoje, por exemplo, Wagner? Temos a bela secretária dele, Virginia Pepper, Pimentinha Pops. Tem... É Pops ou Potts? Potts. Potts. Eu confundi, acho que foi... Me empolguei aqui. Aí temos o James Rhodey Holtz, um oficial do exército americano, que é o melhor amigo do Tony Stark, mais conhecido como Máquina de Combate. Temos o Happy Hogan, que é o motorista de segurança do Tony. E tem outros personagens, tipo certos parceiros dele, como o Nick Fury, a Maria Hill, que são da SHIELD. Tanto é que o Homem de Ferro fez parte da SHIELD. Então esses são apenas alguns coadjuvantes, né? O Homem de Ferro tem vários, mas esses são os principais, que atuam mais constantemente junto ao herói. Nas telinhas, o Homem de Ferro já atuou diversas vezes, ele tem trocentas animações, e aqui não vai dar para citar todas, não teremos que fazer um vídeo com uma após a outra. Eu vou dar destaque apenas em duas. A primeira delas que eu quero falar aqui é uma que se passou no ano de 1994, uma animação do Homem de Ferro, que o cara é totalmente underground, você não tem ideia. Metal. É uma coisa totalmente heavy metal. O Tony Stark ele tem o cabelo comprido, né, aquele bigode, e a própria abertura do desenho, ela é um heavy metal puro. Dá uma sacada só, vou deixar um trechinho da abertura.
Outro destaque interessante também é para o anime do Homem de Ferro, exibido pela Madhouse. Né? Esse anime ele já tem um pouco, ele já conta um pouco com o CGI, né? O CG já tem uns elementos mais modernos. Você agora tem ali a presença dos parceiros, mais parceiros de Homem de Ferro, uma vilania um pouco diferente. Então eu também vou deixar rapidinho aqui para você um trechinho do anime do Homem de Ferro exibido pela Madhouse. Dá uma sacada só um pouco no anime da Madhouse do Homem de Ferro. Agora vamos falar um pouco do cinema. Você vai ver agora um pouco da escolha do personagem, não é? As diferenças, os filmes, suas aparições e mais uma vez, ninguém melhor do que ele, Wagner Lewis, para falar aqui um pouco, né, sobre a questão do ator, dos filmes, a quantidade, suas aparições. Lewis, conta pra nós um pouco aí primeiro sobre a escolha, né? Nós sabemos que hoje no universo dos cinemas, o Homem de Ferro ele é vivido pelo Robert Downey Jr. Que ele é um dos maiores atores, ele praticamente é uma das maiores figuras dentro do universo cinematográfico da Marvel. Só que quando o Robert Downey Jr. foi anunciado como Tony Stark, ele não foi bem aceito pelo público, pelos fãs do personagem e pelos fãs da Marvel. O Robert Downey Jr. ele tinha um histórico já ruim, uma trilha péssima, assim, porque ele foi viciado em drogas, ele foi preso, ele passou anos em tratamento para desintoxicação. Quando anunciaram ele, o pessoal, não, esse drogado vai acabar com o Homem de Ferro, só que ele queimou a língua de muita gente. Aí tem também outros detalhes, outras curiosidades, tipo assim, você vê o Tony Stark do cinema, ele é todo carismático, ele é bem humorado, ele sempre tem umas piadinhas, ele é o cara conquistador, ele é um exemplo vívido pra garotada do que é você ser um cara legal. E só que você pega os quadrinhos, você lê lá, você não tem nada a ver com o que ele é nos filmes. Esse cara é um total babaca, né? Eu não gostei dele não, mas ele era assim nos quadrinhos, ele é tipo assim, ele é aquele cara babaca que todo mundo se importa com ele. Vamos agora falar um pouquinho também, nesse próximo bloco que vai vir, sobre a quantidade de filmes que o Homem de Ferro já teve e suas participações diretas e indiretas. Dá uma sacada só aí. Vamos falar um pouco agora, mais uma vez aqui, do Homem de Ferro, mas em relação à quantidade de filmes e as suas aparições nas telonas. E nada mais, nada menos do que Wagner Lewis, especialista nisso aqui, para comentar um pouco com a gente. Wagner, a primeira aparição do Homem de Ferro foi ali em 2008, se não me engano, né? Foi no filme. O primeiro filme Homem de Ferro, 2008, o filme que introduz o universo cinematográfico da Marvel, a estreia de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Temos depois disso Homem de Ferro 2, lançado em 2010. Ambos foram dirigidos pelo Jon Favreau, que, por sinal, ele interpreta o Happy Hogan, o guarda-costas do Tony Stark no filme. O terceiro filme do Homem de Ferro 3, foi lançado em 2013, é dirigido por Shane Black, que é o roteirista de Máquina Mortífera. Você vê uma diferença do terceiro filme para os dois primeiros filmes, porque o Homem de Ferro ele enfrenta vilões mais industriais, tecnológicos, que é o Monge de Ferro, interpretado pelo Jeff Bridges. E temos o Whiplash, interpretado pelo Mickey Rourke, sendo auxiliado pelo Justin Hammer, que é interpretado pelo Sam Rockwell. No Homem de Ferro 3, já dá uma mudança total o tom do filme, do terceiro filme para os dois primeiros. Temos ele enfrentando um Mandarim, que é interpretado pelo Ben Kingsley, e temos o Aldrich Killian, que é interpretado pelo Guy Pearce. No filme, que ele é inspirado na saga Extremes,
ele enfrenta essa organização e é uma coisa mais de terrorismo. É diferente dos dois primeiros filmes. Tem um pouco aquele lance de tecnologia, mas é um lance mais sobre ele enfrentando terroristas. Então o tom do terceiro filme muda drasticamente para os dois primeiros. E a conexão com o universo Marvel fica sendo pequena, porque o personagem o universo já se estabeleceu. Porque os dois primeiros filmes estavam procurando estabelecer o universo, fazendo totais referências. Mas, na minha opinião, eu gosto mais dos dois primeiros filmes. Pra mim, o primeiro filme é um clássico. Ele é o melhor filme da trilogia. O segundo filme é bom, só que ele não é como o primeiro filme. Agora, quando chega no terceiro filme, você dá uma decepcionada, na minha humilde opinião, sabe? Porque se você for ler a saga Extremes, não tem nada a ver o filme com a saga do quadrinho. Outra coisa interessante também é o seguinte: fora os filmes do Homem de Ferro de 2008, né, que teve a primeira, o Homem de Ferro 2, seguidamente o Homem de Ferro 3, o Homem de Ferro apareceu indiretamente e diretamente também. O Homem de Ferro apareceu ali na cena pós-crédito do filme do Hulk também, né? É 2008. 2008, porque o Incrível Hulk, com o Edward Norton, é o segundo filme do universo cinematográfico da Marvel. Eles estavam construindo o universo. Eles fazem logo a referência, o Downey Jr. faz uma ponta interpretando Tony Stark, até a piadinha do General Ross: você sempre veste trajes bonitos. E depois ele estrelando os Vingadores junto com a galera. O primeiro filme dos Vingadores tem Vingadores Era de Ultron. Aí temos o filme do Capitão América Guerra Civil, que acrescenta muito mais a história. Tem outra curiosidade, citando Guerra Civil, que quem provocou a morte dos pais dele foi o acidente do carro. Só que, na realidade, onde é que o Soldado Invernal entra nisso? Pois é, né? Bob Buck. Aí temos ele em Homem-Aranha, ele servindo de mentor pro Peter Parker. Agora de volta ao lar já, né? Ele é tipo o mentor, ele é o Batman do Homem-Aranha Robin. Mais uma vez aí a gente vendo, né? As comparações. Pois é. Só para finalizar, vamos contar agora algumas curiosidades e algumas outras comparações em relação ao quadrinho e aos cinemas. Eu vou começar com uma que eu acho muito interessante. Essa já se passou, uma delas já aconteceu, nos Vingadores A Era de Ultron, que o Homem de Ferro desenvolveu uma armadura especial para enfrentar o Hulk. E nos quadrinhos essa armadura existe mesmo, é a Hulk Buster, né? Outra armadura interessante também é a Thor Buster, isso mesmo, a Thor Buster, que o Homem de Ferro também usa. Outra curiosidade muito interessante é que o Homem de Ferro, assim como todo herói, tinha a sua identidade secreta. Né? No início não sabiam que ele era o Tony Stark. Então o que era que acontecia? Era criado então aquele mistério todo, e o Homem de Ferro era dito como guarda-costas do Anthony Stark. Futuramente ele veio assumir publicamente que ele era o Homem de Ferro, e o resto vocês já sabem, de acordo com os filmes. E é isso, galera. Se você gostou, dá like, compartilha, divulga a exibição. Olha só, agora realmente sim, somos quase 200, falta pouquinho, hein? A meta agora vai ser 300. E vamos lá, vamos bombando nos próximos vídeos. Deixe nos comentários sobre quem você quer ver um dossiê, que estaremos aqui, eu e Wagner Lewis, futuramente, para fazer mais dossiês para vocês. Valeu, galera, abraço! Valeu, pessoal, até mais! Fui!